Ainda não. Agora sim. Sim, já está lá. Se não está, já estão lá de presente. O coelhinho da Páscoa já chegou. Inclusive o coelhinho da Páscoa está assim aguardando aquelas barrinhas de chocolate diamante negro que vocês separaram para ele aí. Se é que você me entende, né? Põe na geladeira lá, né, que mais tarde eu vou requisitá-las. Então vamos lá. Ó. O trânsito vai aparecer por sobre a ponte. Beleza. Então, existe uma estrutura toda que sustenta essa ponte. E esse videozinho que vocês vão ver aqui agora é um dos modelos possíveis de construção daquilo que sustenta essa estrutura toda, que são os pilares. Que a gente vai começar agora a calcular informações ao longo das 3 ou 4 aulas, para poder pegar todas essas informações e descarregar no pilar. Então vamos lá. Esse modelinho é o modelinho básico. Está aí o rio ou o mar, vem uma balsa, ela tem um furo, isso é uma camisa de metal, vai soldando, emendando, até que a camisa de metal encoste, né, no aluvião, ou seja, o lodo ou o arenito lá embaixo. Por trepidação, eles vão cravando até bater no arenito ou em solo firme. Desce uma broca, essa broca retira parte desse material, substitui por outra mais resistente e perfura até solo firme. Entra a armadura de aço na profundidade. Não há, às vezes, a necessidade de fazer com que o tubulão fique sem água, porque ela entra por um tubo, né, e vai enchendo de baixo para cima e vai expulsando a água. Depois está aí o pilar. Claro que isso são feitos vários pilares destes. No final é feito um bloco de coroamento do pilar. O nosso processo de cálculo a partir de agora vai levar em consideração o trânsito, que a partir dessa aula vai ser chamado de trem tipo. Nós vamos trabalhar aqui com 3, trem tipo 12, o 30 e o 45, que vai descarregar peso com bastante, digamos assim, eficiência na laje ou no trânsito ali, na pista. Essa pista descarrega nas transversinas, por exemplo, as transversinas descarregam na longarina e as longarinas transferem a carga para o pilar. Quem mais sofre numa estrutura de pontes são os pilares. E este trânsito começa aqui na nossa aula. Claro que existem outras classes, mas a gente vai trabalhar com 3 que já dá uma ideia geral daquilo tudo que a gente vai encontrar aí ao longo do curso. Pontes classe 12. Ela é uma definição, tá? Não quer dizer que obrigatoriamente tenha que existir um automóvel que tenha entre os eixos 3 metros de distância e entre o alinhamento central do eixo até o final do carro 1,5 metro e do alinhamento do eixo dianteiro até o início do carro 1,5 metro. Isso aqui é por definição. O que a gente tem aí? Uma coisa bem peculiar, tá? Se vocês olharem para esta configuração, ela diz que o eixo dianteiro pesa 2 toneladas por roda. Então, se nós temos, por exemplo, uma Kombi, ou um Fusca, ou uma Brasília, que são automóveis antigos, o que a gente tem aí? Nós temos que estes automóveis possuem o eixo dianteiro pesando 4 toneladas, isso significa 2 toneladas por roda, e o eixo traseiro com 8 toneladas, o que significa 4 por roda. Muito bem. Por que isso acontece? É que há muito tempo atrás, os automóveis tinham o motor na parte traseira, como o Fusca,
como a Kombi. Então o eixo traseiro era mais pesado. Hoje já não existe. São pouquíssimos os automóveis que um motor, ou a parte mais pesada, está na parte de trás. Mas ainda é possível de acontecer. Qual é a adaptação que a gente faz quando, porventura, o exercício comentar que nós vamos usar um trem tipo, né, como se fosse um engarrafamento, de automóveis classe 12? Que o eixo mais pesado é que vai causar mais gravidade no processo. Quando eu digo gravidade é de esforço. Então, mesmo que o eixo dianteiro entre na ponte, claro, né, antes do eixo traseiro, todos os cálculos que nós vamos fazer a partir de agora serão dos eixos mais pesados. Então, classe 12 significa um automóvel que tem o eixo dianteiro pesando 4 toneladas e o eixo traseiro pesando 8 toneladas. Se o dianteiro pesa 4, significa 2 toneladas por roda. Se o traseiro significa 8, né, é 4 toneladinhas por cada roda. Vamos ver como é que fica um trem tipo... e a distância entre os eixos, ou entre uma roda e outra, pela norma 3 metros. Classe de ponte, trem tipo 30. Se você olhar aí na figurinha, ó, é um carrinho esquemático de 3 eixos. Ele, na verdade, não existe um automóvel com 3 eixos, mas isso aí é uma adaptação, por exemplo, de um engarrafamento de automóveis, de tal maneira que entre o início do carro e o alinhamento central da primeira roda tem 1,5 m, desta primeira roda até a roda central 1,5 m, da roda central até a última roda 1,5 m, e depois de novo 1,5 m até o final do carro. Lembre-se, isso é um esquema de efeito de cálculo. Então, vista superior, as 2 rodas do eixo dianteiro, as 2 rodas do eixo central e as 2 rodas do eixo traseiro. Muito bem, como aqui é classe 30, todos os eixos pesam a mesma coisa. 10 toneladas no eixo dianteiro, 10 toneladas no eixo central, 10 toneladas no eixo traseiro. Isso significa, então, que cada roda joga 5 toneladas. Então, se eu tenho ali no eixo dianteiro 10 toneladas de carga sendo transmitida para o pavimento, 5 toneladas em cada roda. O eixo do meio, 10 toneladas, 5 em cada roda. Eixo traseiro, se imaginar conforme a disposição do carrinho lá em cima, 10 toneladas, 5 por cada roda. Estas são as informações que nós vamos usar para cálculo. Assim como lá no trem tipo 12, a distância entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro era de 3 metros. Agora você tem aqui, ó, entre um eixo e outro, 1,5 m. Continua então a distância entre o primeiro eixo e o último, 3 metros. Bem fácil de perceber o que vai acontecer agora com a ponte de classe trem tipo 45. Novamente é um caminhãozinho com 3 eixos. Novamente a distância entre o início até o primeiro alinhamento 1,5 m, até o eixo central 1,5 m, até o eixo do fundo 1,5 m e até o final do carro 1,5 m de novo. Por ser trem tipo 45, já dá para perceber que cada eixo vai pesar 15 toneladas. 15 mais 15 mais 15, 45. Se cada eixo pesa 15, cada roda, 7,5. Então, 15 no eixo da frente, 7,5 cada roda. 15 no eixo do meio, 7,5 em cada roda. E 15 lá atrás, no último eixo, 7,5 cada roda. Da mesma maneira, por norma, a distância entre os eixos, temos ali, ó, 1,5 m. Comprimento total, 3 metros. Tranquilo até aí? Muito bem. Estes são os modelos que nós vamos usar, porque é assim que a norma nos oferece oportunidade. As pontes hoje, quando eu digo hoje, tá?
em abril de 2021, estão seguras no seu modelo de construção em função de, obrigatoriamente, nós precisarmos usar as normas lá da década de 50, onde o concreto não era um controle de fabricação tão bom, as barras de aço não tinham todo o controle de tecnologia, então existiam alguns coeficientes de segurança, um pouco assim, digamos, exagerados, vou usar um nome forte, que tornaram as construções de pontes duráveis ao longo de 50 anos. Tanto que alguns dos problemas que a gente vê em pontes construídas por aí é mais por desgaste mesmo, de falta de manutenção, mas elas estão firmes aí para 50 anos de vida. Então, estas informações que estão aqui, que vão fazer parte do formulário de vocês, né, é o que a gente vai utilizar aí nos nossos próximos bate-papos. Então, a princípio, estamos... Oi, alguma pergunta aí? Ah, tá, ótimo. Podemos pensar assim, o classe 12 é carro de passeio. Corsa, Ford Ka, esses carros de passeio. O classe 30 já entra aí esses caminhõezinhos, 608, essas Tupic de transporte um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho normal. E já o 45 aí é transporte pesado. Aí já são carretas. Claro que entre uma classe e outra desta existem outras identificações, que aí você vai ter que procurar. Para quem já fez estradas, sabe que em determinado momento do cálculo de estradas, vocês precisam determinar, né, o trânsito, a velocidade. Então aqui também, nós em sala de aula vamos usar só estas três, digamos, carro de passeio, carro de transporte de verdura e ônibus pesado ou caminhão, 12, 30 e 45. Já dá uma boa ideia, tá? Beleza? Esse é que está muito baixo o teu áudio, talvez o pessoal não consiga ouvir a tua pergunta. Eu sei que talvez tu quer perguntar, mas... Não? Então... Beleza, então vamos lá. Passo adiante. Outra informação importantíssima agora. Se você olhar bem para uma ponte, ela é pilares e uma laje grande por cima. Além da gente ter que levar em consideração, a partir de agora, o trânsito que vai passar por sobre essa ponte, e vai estar especificado antes do exercício ou do trabalho de vocês. Se não me engano, no trabalho de vocês é trem tipo 45. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Mas todos os processos de cálculo de dimensionamento seguem o mesmo roteiro. Só vai trocar aí algumas informações nesse sentido. For trem tipo 12 é uma força de carga. For trem tipo 30 é outra. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é carga de vento? A carga de vento é um paredão gigantesco de uma ponte de 60, 70 metros, que tem lá a viga longarina, e vocês observaram que essas vigas longarinas às vezes são de 1,20 m, 1,30 m de... Traz um para mim também. 1,30 m de altura. E vem ainda o guarda-corpo, e por sobre digamos, essa estrutura, vai o trânsito. Duas situações que nós vamos levar em consideração agora. Está batendo um vento muito forte na lateral da ponte. Por isso ali, ó, carga de vento transversal. As nossas cargas de vento começam a ser cargas prejudiciais à estrutura quando o vento bater literalmente 90 graus. Claro que um pouquinho, ângulos menores também influenciam, mas quando bate a 90 graus, o problema é sério. Então nós temos aí às vezes um paredão de uma viga longarina de 1,40 m, mais um guarda-corpo de 80 cm, dá quase uma altura de 2 metros. Por uma ponte de 60 metros de comprimento, isso é um paredão de 120 metros quadrados que se opõe à passagem do vento.
Então é um efeito muito danoso à estrutura. Ela pode tombar, ela não tomba. Por que não tomba quando bate vento? Porque a gente dimensiona a ponte e transfere esses esforços necessários que a gente vai calcular aí para os pilares. Então nós vamos fazer aqui o estudo de duas situações. Uma delas é quando o vento bate e a ponte está sem trânsito, o que é possível de acontecer, porque daí como não tem carro por sobre ela, ela se torna mais leve. E depois quando bate o vento com o trânsito, tudo bem, a ponte fica mais pesada, é mais difícil de derrubar, só que daí a parede de anteparo do vento aumenta em função das alturas médias dos automóveis que estão por sobre essa ponte, que a norma diz que é 2 metros. Pra você ter uma ideia, é mais ou menos uma porta 80 por 2,10. Então você imagina ao longo de toda a ponte, um paredão de 2 metros, mais a laje, mais a longarina, o vento bate nessa estrutura. Se for aquela mesma ponte de 60 metros, já dá para perceber que vai derrubar bastante. Perdão, que é fácil, né, da ponte tombar, se a gente não levar em consideração esse detalhe. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, deixa eu ver se vai entrar aqui, tá? São duas situações. Força de vento com ponte carregada. Vai entrar um vídeo aí. O vídeo não tem som, tá? O vídeo é mesmo sem som. Então não fique pensando que o áudio aí do teu computador não está funcionando. Que é um vídeo que mostra o efeito de vento em uma ponte de concreto com estrutura de sustentação com cabos de aço. E não vou dar spoiler, mas o finalzinho do vídeo é bastante interessante. Então, lá vai. É sem som mesmo, tá? Será que tá rodando o vídeo aí? Alô, alô? Agora sim. É a história da ponte de Narrows, que começou em 1938 e terminou em 1940. 2 anos de construção. O vídeo é antigo, tá? Não tem Photoshop. Olha, iniciou em 26 de novembro de 38. Isso que vocês estão vendo aí é um bloco gigantesco de concreto solto por uma balsa para fazer aquela sapata de sustentação no fundo do rio. Técnica interessante, né? Ele afundou, ficou lá embaixo. Bom, em maio de 1940, 2 anos depois, ela veio já por seus acabamentos. Isso aí é concreto feito à mão, tá? Esse carrinho de mão é conhecido como jirica. E é jogado concreto por sobre a pista. Ó, bem típico da construção da época. Julho, 2 meses depois, abertura. Vamos inaugurar. Show de bola. Pavimento de concreto, passeio, guarda-corpo. Todo mundo se divertindo, inaugurando a ponte, churrasco e festejos. Bacana. Tranquilo. Bom, novembro do mesmo ano, 1940, entrou um vento perpendicular à ponte. E esse vento ficou por muito tempo. E aí a ponte entrou em ressonância com o vento. Dá uma olhada aí, ó. Lembrando, pessoal, que é pavimento de concreto. Lembra? Olha o que está acontecendo aí, ó. Isso aí é o vento batendo na estrutura da ponte. E ela entrou em ressonância em função da frequência do vento. Da velocidade do vento. Olha aí, ó. É impressionante, né? Isso aí é concreto, tá? A gente acha que o concreto é... Ó, lembrando, não tem montagem de vídeo, não é como hoje, ó. Claro, né, sempre tem alguns carros que estavam por sobre a ponte, e era sempre um professor, né, metido aí, o professor Farquharson, saiu do carro, abandonou o automóvel no meio da ponte. Se vocês olharem bem para o ponto aqui, ó, de um poste desse, dá para ter ideia de quanto que vai para baixo e para cima. É mais ou menos uns 5 metros de oscilação em cada extremidade dessa ponte, tá? Lembrando, concreto. E não é um vento muito forte. É que, por azar, o vento tinha uma velocidade que entrou em frequência de ressonância com a ponte. Dê uma boa olhada aí no guarda-corpo agora, tá? Que está sendo filmado de perto. Olha bem o guarda-corpo. Depois a gente conversa mais sério sobre isso. Está ali a pista, guarda-roda, passeio, guarda-corpo.
E vamos balançando a ponte aí. Para quem pro Beto, para quem pro Beto Carreiro querer emoção? Tá aí, ó. Entra numa ponte dessa aí. Interessante. E aí, claro, por flexão, fadiga, não tem como, né? A estrutura veio abaixo. Isso era eminente. A única forma de não ter acontecido isso é se o vento parasse. O vento parando ou diminuindo, a frequência também iria diminuir. Como o vento era constante, né, inclusive ainda está, ele levou a fadiga à estrutura toda. Dei uma boa olhada no guarda-corpo aí de novo, tá? Quando ele aparecer ali, ó, é quase da altura de um automóvel. A ponte mais tarde foi recuperada, porque na verdade o maior dano foi, né, no pavimento, estrutura de sustentação. Sempre tem uns doidos perdidos andando por ali ainda. Isso que é viver, né? Com muita emoção. Tá lá o professor, como sempre. E aí, o que sobrou da estrutura. Esse vento, ele, quando a gente faz os cálculos finais, a gente sempre imagina ele atuando da forma mais agressiva para com a ponte, que é 90 graus. Então, a partir de agora, vento vai ser identificado com uma força transversal. Ela vai bater de lado na ponte. A tendência do vento é derrubar a ponte, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu não lembro de ter lido, visto alguma ponte tombar por efeito de vento. Mas esse efeito de ressonância, sim. Tá? Bom, então a gente vai imaginar agora duas situações. A carga de vento, que é uma carga transversal, quando ela bate na ponte, ela pode ser uma força de vento com a ponte carregada. O que significa isso? Que os carros estão passando na ponte. E tem um engarrafamento. A ponte inteira está engarrafada. Por que eu estou comentando isso? Tu tem ali a entrada e o trânsito está por sobre a ponte. Aqui eu coloquei, né, um automóvel só. Mas nós vamos primeiro imaginar que a ponte está totalmente carregada. E o vento está batendo nela. Como nós vamos calcular duas situações, uma quando tem o trânsito, que é essa aqui está aí, ó, e depois sem o trânsito, tu calcula as duas, guarda na tua memória de cálculo, vê qual das duas depois é a maior, pega a maior ou o maior número e daí continua calculando. Então, dependendo de algumas condições de contorno, que é comprimento da ponte, altura da longarina, tipo trânsito 30, 12, 45, esses valores às vezes se tornam maiores quando a ponte está carregada, ou às vezes se tornam maiores quando a ponte está descarregada. E como eu sempre combinei com vocês, eu não mostro fórmulas. Quer dizer, mostro, mas a fórmula está aí, ó, é um texto. Para calcular a primeira força de vento, que seria a força de vento 1, né? Depois a gente vai calcular a força de vento 2, a força de vento 1 leva em consideração ponte carregada, tem trânsito. Bom, como é que eu calculo? 10% vezes o comprimento da ponte, então tu tem que ter o projeto, no trabalho de vocês está lá, vezes H, que significa a altura da longarina, tu também consegue tirar lá do teu projeto, mais a altura da laje, está lá no projeto, mais a altura do revestimento. Como o revestimento de vocês lá, tá? E aí vai uma dica do amado mestre. O revestimento de vocês começa com uma espessura no meio da ponte e termina com uma menor. Isso é feito desta maneira para que haja o escoamento da água para as sarjetas e depois para os barbacanas jogar a água lá para baixo. Por questões de segurança, quando vocês forem dimensionar a carga de vento em ponte carregada, usem sempre a maior altura desse pavimento. Isso é para efeito de segurança. Tá? Então eu volto ali, tu vai pegar 10%. Opa, alguém perguntou algo? Por segurança eu sugiro, pode ser até que tenha autores que permitam que vocês façam a média. Como essas distâncias são pequenas, digamos, começa com 14 centímetros e termina com 8. Pega 14, pega sempre a maior altura do pavimento. Segurança, tá?
Então, a força de vento é 10% do comprimento da ponte, que vai multiplicar a altura da longarina, mais a altura da laje, mais a altura do revestimento, mais a altura do veículo. E esta altura do veículo, por norma, 2 metros. Para qualquer trem tipo. Porque não tem como a gente garantir, por exemplo, que quando vai ter um engarrafamento de trem tipo 30, só vai ter carro trem tipo 30. Pode ser que tenham carros de altura menor, com peso maior do que o outro pode estar descarregado. Se você imaginar, por exemplo, um caminhão carregado de capa cerâmica para fazer laje de concreto, e atrás dele um caminhão carregado com EPS, dá para ver a diferença de peso deste mesmo trem tipo. Um caminhão carregado com capa cerâmica e um caminhão carregado de isopor. Mas os dois são trem tipo 30. Então, como pode haver essas diferenças? Depois de muitos ensaios, chegaram à conclusão que se você usar a altura do veículo 2 metros, tu está dentro de um valor bem próximo da realidade. Todos estes números aí, ó, 10% do comprimento da ponte, vezes a altura de longarina, mais a altura da laje, mais a altura do revestimento, mais a altura do veículo, vai ser dividido pelo número de pilares que precisam absorver esta energia. Então, vocês precisam ter o projeto da ponte para observar quantos pilares tem na ponte. Calcule esse número, divide pelo número de pilares. 4 pilares, 6, 8, isso não é só dividir pelo número de pilares. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Agora, nós vamos tirar o trânsito. Vai ficar só a ponte. Já passou o engarrafamento. Como passou o engarrafamento, vai ter uma mudança aí, tá? Qual é a principal mudança? Não tem mais os 2 metros dos veículos. O trânsito não está mais lá, o vento passa direto por cima da ponte. Quando você calculou com o trânsito, o vento batia no carro. Como o carro está apoiado na laje de trânsito, transmite energia. Como os carros saíram agora, o vento passa por cima da ponte tranquilamente. Por isso que se chama agora força de vento 2, ponte descarregada. Não tem trânsito. É só estrutura de concreto. Como é que a gente calcula isso? Força de vento 2. Por que a gente calcula 2? Tu vai levar adiante no teu processo de cálculo a maior força de vento, ou a da ponte carregada, ou a da ponte descarregada. A descarregada agora só acrescenta 15%, questão de segurança, também vezes o comprimento da ponte, também vezes a altura da longarina, que o vento bate na longarina, mais a altura da laje, porque o vento também bate na laje, mais a altura do guarda-roda. Só isso. Ah, professor, mas e o revestimento? Não, o revestimento é mais baixo do que o guarda-roda, não precisa levar em consideração. Mas e o carro? O carro não está mais por sobre a ponte. Se você visualizar o vento batendo numa ponte descarregada, bate na longarina, na laje e no guarda-roda. Ah, mas e o guarda-corpo? Ah, tu lembra quando eu pedi para tu prestar atenção no vídeo como é que eram os guarda-corpo daquela ponte? Alguém consegue aí ganhar 22 pontos na média e me falar o que tinha de erro naquela ponte? Os guarda-corpo estavam fechados. Não era elemento vazado. Tu calcula, claro, pode ficar tranquilo, tu fez certo. Tu calcula o guarda-corpo como se ele fosse maciço de concreto. Mas na hora de executar esse guarda-corpo, ele tem que ser vazado para que o vento passe por ele. Como no desenho aqui, ó. Ou como nas pontes que vocês passam por aí. O guarda-corpo é vazado. O guarda-roda não, tá? O guarda-roda é um bloco maciço de concreto para conter o impacto das rodas e proteger o pedestre. Então aquela ponte do vídeo que vocês viram, ela caiu porque aquele guarda-corpo fechado aumentou um monte a área de contato com o vento. Talvez se aquele guarda-corpo fosse elemento vazado, o vento ia passar, não teria provocado uma oscilação tão grande. Então aqui, ó, quando não tem trânsito, o vento bate só na longarina, na laje e no guarda-roda. Não tem mais nada. E da mesma maneira, ó, dividido pelo número de pilares. Isso quer dizer que aquela ponte ali, ó, tá vendo? Coloquei ela de volta, o guarda-corpo todinho fechado. É bem provável que isso tenha contribuído bastante para que ela vibrasse.
E aí eu coloquei novamente aqui uma imagem, dá para ver certinho, ou pelo menos uma ideia de quanto que oscilou, o quanto que o concreto trabalhou aí. Então o que a gente vai fazer? Carga de vento, duas. Carga de vento ponte carregada, carga de vento ponte descarregada. Lembrando que isso aí, carga transversal, é uma carga lateral. Além dessas duas cargas de vento, que são cargas transversais, nós temos outro efeito sobre a ponte, que a gente chama de que é uma condição de contorno, que é a frenagem. E não necessariamente, pessoal, um caminhão ou um carro entrar na ponte e depois que ele está por sobre a ponte, acionar os freios. Claro que quando ele faz isso, né, a inércia, a energia que ele transmite para o pavimento é gigante. Mas se você imaginar que quando o carro está lá no aterro e na hora que ele entra no pavimento, essa inércia do movimento do carro já transmite forças para a estrutura da ponte. E isso a gente chama de carga de frenagem. E a carga de frenagem é uma carga longitudinal, ela acontece ao longo da ponte. O vento é transversal, mas a frenagem é longitudinal. E se você estiver projetando uma ponte que vai ter trânsito, né, de mão, uma mão que vai e uma mão que vem, basta calcular uma vez só, tá? Tu só precisa replicar isso para a estrutura toda. Lembra que aqui em sala a gente sempre comentou de que as nossas pontes serão simétricas. O que acontece para a esquerda acontece para a direita, o que acontece, né, na mão da esquerda vai acontecer com a mão da direita. Mas para vocês terem uma ideia da força do vento, força de frenagem ou da força de trânsito de qualquer trem tipo por sobre a ponte, da mesma maneira vocês vão adotar o maior valor. Eu vou botar um videozinho aí. Isso aí eu fiz, é uma filmagem de uma ponte que eu não recordo o nome da cidade, mas é divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Se vocês entrarem depois aí no YouTube, vocês vão encontrar até uns vídeos mais pontuais. Aqui, esse vídeo é para mostrar para vocês o quanto que uma ponte tem de movimento, o quanto ela é viva, quando passa o trânsito por sobre ela. Essa imagem que está aqui, ó, é um guarda-roda, já um pouco descascado pelas várias pancadas que ele recebeu, e o trânsito está passando por sobre a ponte, tá? Aqui eu acho que tem som, mas não há necessidade assim de... porque eu não sei em que grau que está o volume, tá? Vamos lá. Se o volume estiver muito alto, eu dou uma baixadinha depois. Só deixa eu tirar essa imagem aqui para não atrapalhar. Dê uma olhadinha aí o que acontece quando o trânsito passa por sobre uma ponte. Isso aí não tem efeito de Photoshop não, tá? Isso é um movimento natural de uma estrutura de uma ponte. O trânsito está passando lá na pista e a estrutura está se movimentando. Não necessariamente os carros que estão passando aí estão frenando, estão acionando os freios. Só o fato do carro entrar, ele já transmite inércia e já provoca esse efeito de movimentação. São uma placa do lado esquerdo, uma placa do lado direito, existe uma junta de dilatação. Cada uma destas partes estão apoiadas sobre pilares, e esses pilares é que vão absorver esta carga. Vou botar de novo para rodar, porque é bem no início que as coisas aí acontecem. Vou passar o caminhão agora. Dá para perceber, esse foi uma passagem suave, tá? Dá para perceber que já houve algumas pancadas fortes entre essas duas, em função de ver aqui o concreto recentemente desgastado, e talvez o caminhão entrou e deu a freada, e aí o impacto foi grande e quebrou algumas partes do concreto. Fala, Jean. Sim, obrigatoriamente nessas estruturas, se você for passar sobre a ponte do trabalhador, que é uma ponte bem menor, ela tem juntas de dilatação. Quando as
peças ou as partes da ponte são feitas em bloco, vou pegar a ponte do trabalhador como exemplo, entre um pilar e o outro tem 25 metros. E lá eles fizeram assim, uma laje de 25 metros, apoiada num pilar, do outro lado começa outra laje de 25 metros. Então, entre uma laje e outra, tem uma junta de dilatação para absorver esses movimentos ou para facilitar, às vezes, a execução. Mas existem pontes em que a laje é inteira, não tem essa junta de dilatação. Quando não tem, talvez os esforços, né, que são transmitidos para os pilares são um pouco mais danosos. Aqui parte da energia absorvida por esse movimento. A gente não consegue ver, porém nesse vídeo aqui, ó, está bastante exagerado. Tá? Essa ponte teve que passar por um processo de recuperação, porque ela estava bem... Já tinha passado os bons 45 anos, estava chegando nos finalmente dela. Tá? Mas essa distância, 5 centímetros, e aí entre uma laje e outra é feito um berço, a gente chama de berço, né? Tem um recorte, aí é feito uma placa com concreto para colocar duas chapas de metal, entre as duas chapas de metal para que o concreto não bata e comece a se desgastar como está aí na foto. É colocado um material, é um elastômero, bastante resistente ao movimento, né, para que ela possa vibrar, trabalhar e não encostar concreto com concreto. A gente vai ver isso no futuro próximo. Mas está aí um exemplo, né, de como realmente o trânsito pode afetar a estrutura. Aí a distância é praticamente zero e ela vai para quase uns 20 centímetros de distância. Então já dá para perceber que quando tem trânsito por sobre a ponte também vai ter efeito na estrutura. E agora a gente está estudando aí frenagem. Muito bem. Dois cálculos. A gente vai imaginar a frenagem digamos assim, com trânsito e a outra que depende do formato da ponte. E da mesma maneira você vai adotar o maior valor. Então, frenagem 1. 5% de 0,5 tonelada da força por metro quadrado. Isso aqui, ó, esse 0,5 tonelada da força por metro quadrado, lá no formulário de vocês, tem uma flechinha que significa a carga de passeio. Ou seja, 500 kg por metro quadrado. O que a norma imagina? Quando existe, digamos, uma passeata, vamos supor, até o Jack ganhou um jogo, tá, os jogadores estão dentro do ônibus, o ônibus está passando por sobre a ponte e tem uma massa de torcedores em volta comemorando a vitória. Vamos torcer para que isso volte a acontecer. Essa massa de pessoas andando em volta desse trem tipo 45, a norma diz que é 500 quilos por metro quadrado, ou 0,5 tonelada da força por metro quadrado. É uma carga distribuída. Isso pode ajudar a dar resistência, para que ela não se movimente com muita facilidade, mas às vezes não tem essas pessoas. Aqui a gente está levando em consideração, ó, 5% da carga de passeio, de público, né, vezes a área do tabuleiro. Por segurança, nós vamos, porque tem alguns autores que dizem que o tabuleiro é só onde tem o trânsito. Tá, mas as pessoas, além de poder andar na pista, que é onde está o trânsito, elas também podem andar lá no passeio. Então aqui nós vamos, por questão de segurança, pessoal, combinar, isso vale para a vida profissional de vocês também. Quando falar em tabuleiro, é o tamanho da ponte toda. 12 metros de largura por 100 de comprimento, o tabuleiro é 12 vezes 100, 120 metros. Beleza? Então o tabuleiro é a área toda. Então a primeira carga de frenagem vai ser 5% do público, vezes a área do tabuleiro, dividido pelo número de pilares. A frenagem 2 é 30% do peso do trem tipo. Se for trem tipo 12, 12 toneladas. Trem tipo 30, 30 toneladas. E assim por diante. Beleza? Muito bem. Todas essas duas situações, tu calcula e divide pelo número de pilares. Cada pilar da ponte divide, né, em igual condição esta carga que está sendo aplicada. Na verdade, né, quando o carro faz a frenagem, ele tem tendência a derrubar os pilares. Tranquilo até aí? Eu só vou fazer uma pausa agora